complementam a formação, né? E aí eu falo o seguinte, um dos temas que eu uso muito aqui na sala, e a gente viveu muito isso nessa trajetória prática profissional, é o seguinte, diploma, tem um cara que fala assim, network vai te levar em lugares que o diploma não levaria. Eu concordo e discordo dessa frase, sabe, cara? Eu fico falando para os alunos o seguinte, network vai te levar a lugares que apenas o diploma não te levaria. Mas também você ir para o mercado sem nenhuma preparação, você ir lá na tentativa e erro, você ir no empirismo, no achismo, você está dando sorte para o azar, né? E aí, dentro dessa perspectiva, o propósito, né, desse encontro é inaugurar esse programa de mentoria e a gente ter um padrão para a gente seguir. E aí, nada melhor do que um atleta que mescla, né, essa questão dos conhecimentos técnicos, a parceria, e também uma pessoa que eu consigo atestar a qualidade, né? A gente passou aí por um período da sua evolução, foi uma pessoa que eu tenho orgulho de falar, que eu convivi, que eu pude acompanhar o desenvolvimento. Eu acho que isso aí faz toda a diferença, né? Acho que isso daí é o que divide, separa, né, os campeões, as pessoas que desistem. Eu estou esperando só um minutinho, fazendo os ajustes necessários. Bem pressa. Temos 11 participantes aqui online. Tem a galera que está. Vou virar a câmera aqui para você ver. Opa. Aí tem a galera que está chegando aqui também, sabe? Trânsito de Maior, você já veio aqui, né? Manhuaçu já fui acompanhar acho que foi o único campeonato que teve aí uma vez. Deixa eu voltar aqui. Você veio aqui uma vez no Maior, não veio? No campeonato aqui Já fui uma vez. Pois é. Tem até uma reportagem nossa do jornal aqui na cidade. Eu tentei localizar essa reportagem, mas eu corri de cara. A gente acaba que perde informações. Mas, então, assim, de modo bem rápido, assim, de modo bem genérico, a gente vai falar um pouco a respeito da questão do emprego, mas hoje eu queria explorar com você, Guilherme, é muito a questão da mentalidade mesmo, sabe? Desse mindset que o pessoal costuma comentar, que é um mindset de crescimento. E assim, as pessoas costumam achar que é muito fácil, ou desistem da primeira tentativa. E aí eu queria mostrar um pouco também para os alunos essa realidade dos não que a gente toma, da importância, né, porque assim, a gente começou a trabalhar junto, foi o quê? 2017, se não me engano. E de lá para cá, muita coisa teve que mudar na sua postura, na sua performance, na forma que você se apresenta, a importância de outros idiomas. Então, eu queria esse bate-papo mesmo, inspirador do pessoal tirar dúvidas, tanto quem está em casa, quanto quem está assistindo a gente pela. Eu vou estar à disposição para tirar todas as dúvidas, né? Querendo ou não, sou colega de trabalho deles, também sou formado em educação física. E estou me formando na minha segunda graduação, que é a nutrição. Então, eu estou aqui aberto a perguntas, a tirar dúvidas de vocês, passar um pouquinho aí do que eu já vivi aí na educação física, no esporte, na parte nutricional também. Então, vamos fazer um bate-papo bem bacana. Excelente, meu amigo. Então, eu vou iniciar formalmente aqui, e aí a gente já vai dando início. Então, muito boa noite a todos e todas, né? Principalmente aos que. Todo mundo, galera de casa aí, vocês só me dão um feedback, por favor. Vou virar a câmera aqui para eu começar a.
Vou começar, vou dar início aos meus trabalhos. O pessoal de casa só me fala se está tudo ok, se vocês estão conseguindo ouvir bem, né? Comentem aqui, por favor, se vocês estão conseguindo escutar bem e a apresentação. Tudo certinho? Bom, então, a todos que estão presentes, muito boa noite. Vocês estão escutando aí quem está atrás, tudo certinho? Eu queria apresentar, dar início à nossa primeira palestra do programa de mentorias em marketing profissional, gestão de carreiras. Hoje nós temos a honra de apresentarmos o primeiro atleta mineiro, né, que competiu no Arnold e no Olímpico, no Campeonato Internacional. E mais do que isso, né, gestão e esporte, elas caminham lado a lado. Né? E essa prova aí, direto do tempo, essa foto aí, foi um dos primeiros momentos ali. Esse aí foi o meu primeiro ano. O Guilherme Valder. Você lembra dessa foto aí, né, Guilherme? Lembro, que isso. Tem quase 10 anos. Aí, eu, como profissional de negócios, o Guilherme na perspectiva do esporte, temos aí o Renan, que foi um grande parceiro nosso, é um grande parceiro. O Renan, que você já sabe muito bem, né? Além da parceria, virou uma amizade muito grande, né? Isso que é o bonito de uma parceria, né? Também fazer com a confiança, né? Um no outro. Então, o Renan foi foi o primeiro meu incentivador, meu patrocinador, né? Até antes mesmo de ver a colocação, porque hoje as empresas vê muito essa questão de colocação, desempenho, né? Então, o Renan acreditou desde o início. Eu falo para ele que eu sou muito grato e ele é muito grato a mim também. Então, é uma parceria que vai por muitos anos. Exatamente. E aí nós temos, pessoal, aqui nessa foto, uma visão, a primeira lição que eu quero trazer, que é a ideia da multidisciplinaridade. Então, a gente tem aqui um profissional de administração, contabilidade e publicidade e propaganda, um atleta, um farmacêutico, um empresário e proprietário, né, de academia e também um profissional de educação física. Então, assim, a primeira grande lição que a gente queria compartilhar é que o futuro profissional é multidisciplinar. Então, assim, cada um ali dentro do seu papel, por exemplo, ele é um atleta, e o atleta precisa inicialmente de patrocínio, de parceria, né? E é preciso que o gestor ele tenha essa sensibilidade de ver o potencial do atleta. O potencial é aquilo que pode ser e o retorno que isso traz. Porque, querendo ou não, você lembra quanto que era quando mais ou menos o valor de cada fórmula magistral ali, né? Na época, vamos dar um exemplo, eu ganhava um pouco mais do salário mínimo e as formas ficavam R$ 1.000 por mês. Uma fórmulazinha, né, uma fórmula de ativo magistral da preparação era coisa, né, que pode chegar a 2, 3, 4 mil reais. Sim, e querendo ou não, faz a diferença para o atleta, né, numa preparação. Ainda mais nos tempos de hoje, onde o nível está muito elevado, está muito comparado. Então, faz total diferença. É um esporte muito caro, né? Onde quando você consegue reduzir alguns gastos, você gasta em outras áreas e vai te ajudar a te elevar o nível, né? Eu falo para todo mundo, é um esporte muito caro. Você me acompanhou desde o início, né? Para ir nas primeiras competições, fazia rifa, pedir ajuda aqui, pedir ajuda ali, suplemento aqui, suplemento ali, mas no final deu tudo certo. Sim. E aí, quando a gente fala de uma performance de carreira, por exemplo, de um profissional como ele, que o ganho, o retorno dele é no longo prazo, é preciso que haja uma contrapartida. Então, por exemplo, pessoal, sempre que a gente for pensar numa parceria, essa parceria, uma das coisas que as pessoas desprezam muito no ambiente empresarial é a questão assim, de ou a parceria fica só na consideração
Ou então, o resultado imediato não vem, a pessoa tem a visão de que a parceria não funcionou, ou de que a parceria não está dando retorno. Então, assim, é preciso, da mesma forma que você tem um indicador ali de peso, de massa magra, musculação, né, musculatura, você precisa ter um indicador de retorno. Então, esses indicadores, eles vão ser determinantes ali para poder você não encerrar uma parceria chata com parceiros que poderiam eventualmente ali trazer um retorno para a pessoa, poderiam contribuir no longo prazo, dessa separação também. O que é curto prazo e o que é longo prazo é um elemento que faz muita diferença para todo empreendimento, todo negócio. E aí, quando você quer fechar uma parceria também, e aí eu queria até que você pudesse falar um pouco mais sobre isso, né, Guilherme? Eu acho que a abordagem mais adequada é você chegar mostrando o seu potencial de contribuição e não o seu potencial de, assim, o coitadismo, né? Se apresentar como a vítima, como o pobrezinho que precisa de ajuda. É Isso não. você mostrar qual retorno você trará para a empresa, né? Esse é o mais interessante hoje, né? Eu tenho a questão do patrocínio, vamos dar um exemplo, da New Millen, né? New Millen é uma das 3 maiores empresas de suplementos aí do Brasil, né? A gente é monitorada, por através de vendas, né? De percentual de vendas também. A gente tem que prestar, por isso que faz um marketing bacana, para a gente também estar vendendo, trazendo um retorno para a empresa. A questão da Botica, você me acompanhou aí desde o início, né? Foi uma parceria de início eu não era tão forte aí também nas redes sociais, né? Era mais visando a parte. O Renan teve também uma visão futura, né? Confiou em mim. No início, as minhas vendas, o retorno que eu trazia para o Renan era mais um boca a boca. Eu fazia realmente vendas para o Renan de boca a boca. Aí foi melhorando. Eu fui entrando no ramo da consultoria online, né? Também me trouxe um retorno bastante para o Renan, pela minha indicação também para os meus alunos de consultoria online. Hoje as empresas visam isso, né? Você tem vários exemplos aí no meio nacional aí, Max Titânio, a Growth principalmente, ela trabalha em percentual de venda. O atleta ou o influencer, ele tem que fazer venda. Então, hoje as marcas realmente visam retorno. Elas querem retorno. Outras querem retorno também na questão de palco, né? Resultado em campeonato. Mas, principalmente, hoje o foco é no marketing de venda. A gente tem que vender para a empresa, a gente tem que fazer uma divulgação de venda e trazer retorno. Excelente. E aí, Guilherme, pensando já no ponto de, assim, que muito bizarro, hoje a gente fala muito do marketing de influência, eu acompanhei o crescimento, né, da sua marca pessoal e do seu perfil como atleta, e uma coisa que te diferenciava muito dos demais perfis é porque você nunca deixou de humanizar a sua marca pessoal. Então, a questão da sua mulher, da sua menina, você não foi por um caminho que, dentro da psicologia das vendas, usa-se muito, que é um caminho de se sensualizar, né? A gente percebe que muitas pessoas que estão nesse ramo, nesse segmento, acabam apelando um pouco como um recurso de marketing. E você foi uma estratégia, uma linha editorial mais constante, uma linha mais né, assim, de uma verdade, ali gradativamente. E aí existe, né, quando a gente está falando de produção de conteúdo, até que o pessoal ficasse atento em relação a isso, uma diferença, né, assim, porque às vezes a pessoa não vê o crescimento imediato, às vezes a pessoa ela não vê uma. Breno, deixa eu interromper um pouquinho. Não estou dando para escutar direito essa pergunta.
Tá saindo. Melhorou aqui? Melhorou? Um pouco. A pergunta é a seguinte, né? Essa questão da constância de conteúdo. Você foi para uma linha muito constante, né? Você foi para a linha assim, de mostrar a sua verdade. O que você diria hoje que vem, que engaja, conteúdo? Qual foi a virada de chave do seu crescimento enquanto produto? Igual você está falando, né? Você escuta um produto de as marcas querem retorno. O que para você ele fez diferença? Assim, você falou, putz, é isso que vem, estou indo no caminho errado, não tem que ter. Olha, o que eu tentei, né? Passar o máximo do que eu faço realmente, né? Mostrar um pouco realidade, não histórias. E muitos atletas aí inventam histórias, isso e aquilo. Eu não, mostrei minha realidade. Um dos divisores aí também diferente que eu fiz foi contratações de profissionais também, né? Para fazer filmagens aí profissionais, bolar estratégias de filmagem. Então, isso também alavancou bastante aí na questão da visualização no meu Instagram. E esses hackzinhos, né, que o pessoal fala assim, postar de manhã, postar de noite, isso aí fez Não muito. entendi, não entendi. Essa questão, tipo assim, postar de manhã, postar de noite, os horários, cadê o hack, vou hackear o horário de pico. O pessoal fala, posta 3 conteúdos por dia. Essas fórmulas, isso funcionou para vocês? Um negócio que... Funcionou. A gente tinha todo um. A gente entrava no meu Instagram, via qual que eram os horários de engajamento no início, né? E a gente postava diariamente, quase 3 postagens no dia. Era 9 da manhã, meio-dia, às 21. Então a gente teve um trabalho de início também muito forte nessa questão de postagem. É constância, até o que eu falo. A rede social é muito parecida com o esporte. Você tem que ter constância para se ter resultado. Então, você diria que essa ideia, assim, por exemplo, tem realmente seguir um protocolo de publicação, seguir essa rotina de postagem, Rotina de postagem. Hoje já estou adotando uma estratégia diferente, Breno. Hoje, por exemplo, a questão de stories, por exemplo. Hoje você vai ver que eu faço 1, 2 por dia. Hoje eu diminui bem a questão de repostar meus alunos de consultoria, que caía bastante meu engajamento. Então eu foco em 2, 3 postagens. Por exemplo, vou fazer uma postagem no começo do dia da New Millen, com o meu link de vendas, onde aí sobe bastante o meu engajamento. Hoje, por exemplo, se eu ficar postando direto e repostando meus alunos de consultoria, minhas visualizações nos stories caem assim, significativamente muito. Dá para, basicamente, sim, 800 pessoas dia vendo meus stories. Quando eu adotei essas estratégias, já foi para 12 mil, 13 mil pessoas diariamente vendo meus stories. Então, eu diminui bem essa questão dos stories hoje em dia, né? Eu estou mais visando na parte aí de divulgação das empresas para a parte de vendas também. E hoje, as empresas igual a New Millen também, ela tem um marketing delas, né? A gente tem um grupo e tem todo um cronograma também, né? Para a gente estar bolando vídeos, bolando fotos, e que horas postar, para a gente também postar em collab, né? Mas hoje quem manda, assim, por exemplo, eu faço todas as estratégias que o Marcos Daniel Millen manda. Eu tenho outros patrocínios, né? Tem patrocínio de roupa, que também trabalha bem em conjunto com a gente, atleta, no momento, fornecendo material também para a gente estar postando. Então, hoje eu foco bem nessa questão de respeitar o cronograma deles. Entendi.
E deixa eu te perguntar uma coisa, Gui. Assim, quando a gente começou essa foto aí, eu até tentei pegar a data, acho que essa transmissão nossa foi na época da pandemia, 2020, salvo engano, né, cara? Foi. Fisionomia, ter passado o tempo, mostra, a gente estava com. Ele é nutricionista, né? Esqueci O Rafael, ele era formando em nutrição na época, eu acho. isso, faz 5 anos, acho que ele Acho que até. não terminou, não. Então, mas dentro de todas essas questões, né, o propósito hoje é mostrar o seguinte: além de um atleta, tem um pai de família, tem um ser humano, tem um profissional de educação física, tem um gestor que hoje você precisa gerenciar a sua carreira, que atende administradores de empresa, que atendem a contabilidade, fala, ó, esse atleta está dando retorno, não está dando retorno, que tem um consumo, que tem um público específico, né? Então, com base em tudo que você viveu, né, para a gente tornar até mais objetivo e mais contributivo, o que você diria, assim, o que você, para você, o que é alta performance hoje? De tudo que você viveu, cara, o que você A colocaria? alta performance, o que que eu falo sempre, cara? É conciliar tudo. É conciliar o Guilherme atleta, é conciliar o Guilherme marido, é conciliar o Guilherme pai hoje, né? Eu tenho uma filhinha também de 6 anos. Conciliar o Guilherme professor, as consultorias online, os personagens presenciais também, e também a faculdade, né? Então, a alta performance está nisso. Hoje, por exemplo, eu estou num nível muito alto ali de atletas, né? Então, hoje eu já diminuí minhas aulas presenciais para mim estar conciliando melhor a parte de meus treinamentos. Eu sei que é uma época que, tipo assim, eu tenho que aproveitar essa boa fase de atleta, né? Onde me traz retorno nas outras áreas. Então, eu diminuí bem a carga horária de aulas presenciais para mim estar me dedicando mais como atleta. Mas a alta performance é isso, cara. Hoje é muito difícil, né? Você viver realmente do esporte fisiculturismo. São poucos que conseguem realmente viver somente daquilo. Eu aconselho sempre, né? Eu também faço a parte de consultoria para atletas, né? Eu sempre falo para quem está começando aí, pegar o esporte para agregar nos outros ramos da sua vida, né? Seja na parte, eu trabalho na área como educador físico, como nutricionista, como médico. Então, o fisiculturismo hoje, para você realmente, eu vou ganhar dinheiro do fisiculturismo é muito difícil. Então, você tem que saber aproveitar o fisiculturismo para estar te ajudando a alavancar realmente aí nas outras áreas, né? Eu lembro muito bem, né? Quando eu comecei no esporte, eu estava em formação de educação física. O esporte me trouxe a possibilidade de visibilidade para mim também estar fazendo lá no início, quando estava começando as consultorias online. Então, me trouxe muita visibilidade, muita bagagem para mim estar absorvendo e ajudando outras pessoas online, né? Usei o fisiculturismo para melhorar meu valor de hora a aula, né? De personal presencial. É isso que eu falo. Captura de alunos é muito mais fácil, né? Então, hoje eu falo que o fisiculturismo, né, não se dá para viver dele. Hoje, eu consigo, com os patrocínios que eu tenho, eu consigo hoje depois de 9 anos de luta, né? Já tem 2 anos que eu vivo, se eu quiser, eu vivo realmente do esporte, com patrocínios, com salários, né? Mas não é fácil. Lá no início você tem que ter muita resiliência, muita constância e estratégia hoje em dia, porque tem muito atleta, é muito atleta bom. Então você tem que fazer alguma coisa para ser diferente dos demais. Entendi. E, assim, tem gente que fala, Guilherme, que o mau profissional de marketing, né, desse tipo de negócio,
pior às vezes do que profissional de marketing nenhum. E aí você consegue sentir esse impacto, né? Eu falo assim, porque já é uma pressão muito grande que eu queria que os meninos, né, que estão nos assistindo entendessem isso, né? Porque assim, a você falou, você é pai, você é marido, você tem seus negócios, mas você ainda tem que manter uma performance no palco, cuidar da aparência, manter o shape. E às vezes a gente, né, tem essa coisa de assim, tem uma frase que eu gosto muito que é o seguinte: a mais nobre das suas desculpas ainda assim é uma desculpa. Né? Infelizmente, é a realidade, tem gente que acha que frase um pouco de motivacional, mas é a realidade. A mais fraca das suas desculpas, a mais nobre das suas desculpas ainda é uma desculpa. E aí, como você vê isso, cara? Você vê assim, por exemplo, é melhor um marketing ruim do que marketing nenhum? Ou realmente o marketing, nesse caso ali, é um divisor de águas, ele atrapalha? Ou você acha que o atleta, quando ele é bom, ele vai independente? Como você enxerga? Não, hoje não adianta você ser bom. As empresas hoje o mercado está mudando. Eu que estou dentro desse mercado, vocês vão observar, as marcas estão patrocinando influência. Então, às vezes, você não precisa ser bom de palco, né? Então, você deve sim, né? Quem quer sobressair, procurar um profissional e fazer estratégias, né? Hoje eu vejo que as pessoas estão carentes aí de conteúdos naturais, né? Sem muita novelinha. Elas querem ver muito mais assim o dia a dia, né? Mas eu prefiro, né, e aconselho aí quem quer subir nesse esporte, na carreira, seja na parte que é divulgar o trabalho de educador físico, de nutricionista, é procurar um marketing muito bom. Entendi. E é o seguinte, quando tem alguma coisa que você, assim, tentou dar um ponto de faca, vamos colocar assim, né? Você tentou, e você não recomenda, que a gente fala da diferença entre eficiência e eficácia. Porque eficiência, basicamente, você fazer a coisa certa, mas do jeito certo. Né? E eficácia já tem mais a ver com você alcançar o objetivo. Então, por exemplo, hoje você tem uma posição de destaque, você é um atleta profissional e internacional, isso você conseguiria entrar de qualquer jeito, mas fazer do jeito certo. Né? O que você considera que é excesso, que é supérfluo, que dá para desperdiçar, que dá para você dispensar? Tem alguma coisa que você cortaria, que você acha que é firula? Hoje é mais divulgação. Hoje a gente tem que. Eu me preocupo muito no que eu vou divulgar, né? Porque hoje tem muitas pessoas que se espelham, se inspiram em mim, então vai querer fazer igual. Tem muitas coisas que eu não posto, né? Eu acho que foi, eu entendi, foi as perguntas sim, né? Então me preocupo muito no que eu vou postar, porque através da minha postagem eu posso influenciar aí outras pessoas a cometer alguns erros, né? Eu acho que seria isso. Entendi. Então, essa cultura do cancelamento, você acha que para esse tipo de mercado, você tem que estar muito preocupado com isso, né? Eu sempre falo isso com os alunos aqui, essa questão que a gente fala assim, eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você interpreta. E isso, na verdade, não é verdade. Assim, se você pensar assim, eu posto mesmo, tô nem aí. Não, hoje do mesmo jeito que você sobe, você desce. Tem que preocupar sim com o que você fala. É muita o fisiculturismo, por exemplo, né? Eu acho que não é só o fisiculturismo, a área de nutrição, a parte de educação física, é muito ego, né? Muita gente querendo falar mal do trabalho do outro, entra muito, você vê muitas briguinhas. Então uma das coisas que eu faço é me afastar dessas discussões. E outra pergunta, Guilherme, a gente vê assim, como alta performance, você como atleta, assim, você montar e tudo sentar, né? Seria primeiro competência técnica, porque você existe uma preocupação técnica com o seu desempenho, que seria, no caso, o shape, a qualidade estética, né, de cada equipamento muscular, então, às vezes, um grama de arroz, que se come errado, errado, pode colocar tudo a perder.
Então, assim, você conta com a individualidade do seu próprio corpo, tem essas habilidades interpessoais que é lidar com isso, às vezes absorver uma pessoa falando mal da outra, Sim, né? é o que mais tem. Você tem que engolir aquilo ali, você tem que levar aquilo numa perspectiva profissional de uma maneira plena, saber que o cara tá, tipo, descendo além de você, Isso. mas, meu amigo, isso não é ser falso, isso é sobrevivência, infelizmente. Tem muitas críticas, sim, que muitos, né, pessoas fazem em postagens, em pós-competição, que você tem que, infelizmente, você tem que absorver, né? Sim, você absorve quem realmente criticou ali, que você vê que leva algum ponto, que você consegue somar para você, né? Uma crítica. Mas a maioria é gente que nem entende do que está falando. Aí a gente releva. Eu nunca você vai ver eu responder para me discutir com alguém em comentários numa postagem. Já, Entendi. você já tive vontade, claro, já tive vontade de falar assim, cara, você, vamos dar um exemplo, criticar o físico. Cara, você nem treina, você está criticando o quê? O que que você sabe do esporte? Mas eu não vou fazer isso. Sim. Tem muito aquela coisa, né, cara? Tipo assim, ai, nossa, achei o shape feio. Aí você vai ver se a pessoa tá lá em casa comendo um saco de Doritos, Ah, tipo hoje, assim, fumando cigarro, hoje, fica horroroso, né? Aí você tá tipo, quem não tiver preparado para isso, não precisa nem começar, porque é o que mais tem. sim. E eu vejo assim, né, por exemplo, tem outros atletas, eu vivi uma fase, eu sempre brinco com os alunos aqui, foi a época da minha vida que eu ganhei mais dinheiro, foi a época que eu mais, assim, viajava, né, é uma rotina para quem é solteiro, quem é jovem, muito promissora, e assim, eu vejo que o papel da assessoria, né, você não tive assessoria de marketing com você diretamente, eu trabalhava na empresa, você era o atleta, eu era o diretor de marketing, e você o atleta parceiro. Era tudo novo para a gente também, né, Breno? A gente começou, né, o marketing digital para essa área está florescendo também, né, cara? Isso. Começou, a gente O inaugurou. esporte estava começando a ser conhecido realmente, nem era o que é hoje, né? Exato. Eu brinco que a gente bebeu água limpa, né? Porque, por exemplo, essa foto aqui, ó, ela foi. Vai voltar um pouquinho. Ó, essa foto aqui, quando a gente começou, né, foi numa época que o marketing digital estava nascendo. A gente inaugurou o O Instagram Instagram já. estava nascendo ainda. Isso. Então, assim, o que você diria que seria o novo Instagram? Você acha que o TikTok está com esse potencial? Você apostaria em alguma outra mídia? Porque a gente realmente perdeu a língua. Tudo que a gente criou de conteúdo, post patrocinado, a gente nasceu junto com a tendência do mercado. E para o pessoal, o que você diria que tipo, hoje teria esse mesmo potencial? Como você vê assim, disso que a gente viveu nessa época aí, há 7 anos atrás? Como você vê hoje? A IA é o que seria? Nessa época a gente nem imaginava como seria a potência que virou o Instagram de venda, né? Hoje o Instagram é o principal, né, marketing para muitas empresas, né? Então, eu vejo como uma evolução e uma melhoria gigantesca para a gente atleta, né? Que antes, como que a gente divulgaria uma marca? Sim. Não teria como, né? Então, as empresas antes, hoje, muitas empresas você nem vê propagandas, né? O próprio atleta, influencer que faz a divulgação, e hoje, igual a gente conversa muito com marketing, é muito mais rentável para uma empresa patrocinar um atleta que saiba divulgar, né, que tenha um público realmente fiel, né, aquele que vamos dar um exemplo, a gente vai lá, galera, compra, né, ou compartilha e eles realmente compram a ideia, né? Então eu vejo como foi um divisor de águas o crescimento aí do Instagram, do Facebook, né? Do início era mais Facebook, né, Breno? Mais Facebook. Hoje ainda tem esse público, né? Eu Mas sempre hoje falo com
para os alunos o seguinte: não menosprezem as mídias. Você lembra que a gente tinha os grupos do Facebook que tinha divulgação específica de produto, por exemplo, para o joelho, para dor do joelho, para artrite, para artrose. O Instagram era para fisiculturismo, fitness, era para... Hoje você trabalhou lá, tipo assim, igual a Botica confiou em mim, a gente foi crescendo juntos também, né? Hoje o Renan me fala, tem vinda lá para o norte, para o nordeste, então ele tem um bastante fluxo de venda online, né? A gente conseguiu colocar, não a botica limitada ali em Viçosa, em Ponte Nova. Hoje muita gente conhece a botica no Brasil inteiro, né? E quando o atendimento também associa com o marketing bom, eu vejo muita gente, o Renan me passa um relatório todo dia, todo mês de vendas minhas, né? E eu vejo que tem pessoas ali que eu nem conheço. Então foi passando. Também passa assim, de um aluno meu gosta muito do atendimento, que o atendimento da Botica é muito diferenciado, né? Pelas empresas, é um atendimento mais humano. Então, um primo do meu atleta já comprou também e assim vai virando. O marketing é muito grande, é muito. O, Eu costumo falar que, assim, essas relações humanas, pessoal, a gente não chuta parceiro. Por exemplo, olha só, a Botica hoje, por ela estar faz vendas na no, em olha só, WhatsApp. por estar à frente da faculdade hoje, né, como diretor, eu não gerencio mais, mas olha só, se eu abro o perfil da Botica no Google, olha aqui, ó, você gerencia esse perfil. Eu não eu não recebo nada, não estou recebendo para fazer esse marketing, mas é a questão das parcerias. E quando você fala desse comércio eletrônico que a gente abriu, cara, no site institucional deles, pra você ter uma ideia, ainda parece, direto do túnel do tempo, né? O pessoal está parecendo que é um merchandising, que não é. O foco aqui não é vender a farmácia, não é vender os meus serviços, nem te vender, né, como atleta, mas é discutir isso que eu acho que está tão ausente hoje em dia. Valores. A parceria, a amizade, os valores que ficam hoje, o pessoal, assim, é o tipo de negócio que o pessoal quer, como que eu vou ganhar em cima de você? Eu falo, né, eu tenho que ser muito coerente. Essa lealdade, por exemplo, essa lealdade, Breno, eu já recebi proposta de farmácia de manipulação para me ganhar 3 vezes mais. Eu já falei com o Renan. Só que eu não. Cresceu junto, virou uma amizade, deixa um pouquinho também de ser também negócios, né? Eu sei que, tipo assim, eu tenho uma parceria com o Renan até, né? Onde ou eu estiver vivo ou a farmácia estiver aberta ainda, vai ter uma parceria realmente fiel, uma parceria de valores verdadeira, né? Muita aqui me procurou era Oficial Pharma. Oficial Pharma é uma das, se não é a maior do Brasil hoje, né? Mas eu sei que, tipo assim, eles querem captar atletas, mas ali chega ali 3, 4 meses, dispensa o atleta também, né? Então é só para pegar o público deles. Ele E quer dentro engajar da, com o seu público. Quando você não serve mais, tchau. desde 1931, cara. Oi? Pegando o exemplo da Motivo, eles estão no mercado desde 1931. Então, hoje, quando a gente fala assim, da taxa de mortalidade das empresas, que 86% das empresas morrem até os 5 primeiros anos de nascimento. O CNPJ vai fechar em 5 anos. Muito por falta disso aqui que a gente está tentando falar. Então, essa palestra, é claro, é sobre a performance fenomenal da Milênio, sobre os títulos dele, é sobre, né, parceria, marketing de carreira, mas a gente está falando tudo sobre valores, né? Então, assim, quando a gente vai aqui, ó, Timbotico, né? O que que nos une? O que que o Guilherme está falando para vocês aqui hoje? Ali, ó, diretamente, até que eu estou falando de Guilherme, que deve É preconizar essa antiga. foto, né, Guilherme? Salvo engano, foi quando eu subi essa foto para o site. Então, assim, e o site foi atualizado, para não falar assim, a empresa esqueceu. Eu vi que o site mudou, ele foi atualizado, mas algumas coisas se perpetuaram. E isso é legal de se ver, isso é legal
né, observar, assim, essa qualidade permanece no tempo. Então, por mais que eu dê aqui, né, o Guilherme apresente 1000 dicas de como se posicionar, de como se colocar no mercado, ou N coisa, né, whatever, o que vai importar no fim das contas é o quanto você pode contar com as pessoas, porque não foram momentos 100% fáceis, né, Guilherme? Não. Caos, né? Assim, teve algum momento que você já pensou em desistir, né? Falar, isso aqui não é para mim, eu quero. Eu falo até da própria carreira como um todo, né? Quando a gente fala de mentalidade desse último tópico, teve algum momento que você pensou em desistir, largar? Desistir não, dá um tempo. Mas, igual eu falo, o fisiculturismo hoje também, para você ter sucesso nele, você tem que ter amor por ele. Você tem que ser apaixonado, porque para mim, é um esporte mais difícil, né? Então, você tem momentos hoje, eu falo para todos os atletas também, cuidem da mente, né? A parte mental também, porque é um dos fatores que também prejudica vários atletas, seja na parte de performance, seja na parte de marketing também. Tem muitos atletas com altos e baixos. Então eu falo sempre hoje também, cuidem da saúde mental também. Pois é. E já caminhando para o fim, inclusive os colegas que tiverem colocações, perguntas mais Pode técnicas, perguntar à vontade, que estamos aqui para ajudar. já vão formulando as perguntas de vocês, né, para a gente honrar aí a vida, né, do Guilherme, que é um atleta internacional, foi o primeiro mineiro que competiu lá no Olímpico. Então, assim, quem é da área sabe que são assim, campeonatos de grande repercussão. De 46 vezes que você ganhou, você tem 38 vitórias, né? 38. Tem troféu lá, ó. Haja, Ó, né? Assim, então, para você chegar nessa performance, tem toda uma cadeia causal, uma cadeia de circunstância. E aí, acho que para inaugurar o nosso programa de mentoria, depois também eu estegi o Guilherme para ter os próprios alunos acesso à nossa plataforma e para manter esse contato. Acho que o primeiro ponto, né, é essa questão de ter um porquê claro. Igual você falou, nunca pensou em desistir, mas esse porquê, o que seria isso, né? não entendi, Breno. Esse porquê, por que você nunca desistiu? Esse motivo, qual foi o seu maior motivador? Cara, eu sou um cara que bem determinado, Breno. Eu sempre tive, desde o início, quando realmente o fisiculturismo entrou na minha vida como uma brincadeira boba. Se eu contar para vocês aqui, vocês não acreditam. Foi uma aposta que eu fiz com aquele que estava na foto, o Rafael. Ele me desafiou a competir. Falei, top. Foi uma brincadeira, nem conhecia o esporte. Só que ali me apaixonei pelo esporte, né? Eu me tornei uma pessoa totalmente diferente do que eu era também, para melhor, né? Então, desde o início, desde o primeiro campeonato, eu acho que de todos os atletas também que iniciam no esporte, era estar disputando um Olímpia, né? Eu sempre falei, eu não vou desistir enquanto eu não pisar naquele palco em Las Vegas. E ano passado aconteceu e esse ano vai acontecer novamente, graças a Deus. Estaremos lá novamente, se Deus abençoar. E tá, agora, o que que eu almejo? Eu posso até voltar aqui futuramente. Eu sou determinado. Eu quero ganhar o Olímpia ainda. Eu sei que daqui uns 2 anos, 3 anos, eu vou ter essa chance. Então, você tem que ter um pouquinho de sabedoria aí também, né? O fisiculturismo, você não melhora o físico do dia para a noite. Então, é o que eu falo, Breno, hoje em dia. O mental hoje domina muito mais do que o físico. É muito mais difícil você evoluir mentalmente do que fisicamente. A mente se sabota, né? Ali, do mesmo jeito que você está bem evoluindo, amanhã a sua cabeça não está boa, você retroage tudo. Então, eu sempre botei isso na cabeça, sempre fui um cara assim, competitivo e determinado.
Quando eu coloquei isso na cabeça, eu sempre coloco metas para mim, né? Então, uma meta eu atingi. Agora eu subi um pouquinho a meta para mim me manter sempre aí também, né? Motivado, né? Exatamente. E aí, assim, eu acredito, Guilherme, que assim, essa questão de alinhar os valores pessoais, né, os valores da empresa, você tem abordado bem. E eu falo assim, hoje muitos atletas do seu porte, né, estão sendo muito assediados em questão de, por exemplo, divulgar sobre a aposta, ou às vezes sobre plataformas Já de... recusei. Eu não vejo isso, não é do, tipo assim, valor meu, né? Tipo assim, já tive propostas bem audaciosas, né? Se eu for ver. Posso falar abertamente, já tive proposta de salário de 6 meses de contrato, R$ 20.000 por mês. É Nossa. tentador. E é uma coisa, né? Ah, eu sou influenciador, a responsabilidade é minha, né? E Não, assim, mas, por não, exemplo, eu sei que com não, não, só tem... aquela divulgação eu posso destruir uma família, eu posso destruir uma pessoa. Então, isso para mim, dinheiro nenhum vai me comprar. Sim. Outro caminho assim, que eu vejo muito, igual, por exemplo, como eu em relação ao Rafa Dias e outras pessoas do segmento, né? Indo para conteúdo, produção de conteúdo adulto, por exemplo. Então, assim, que é o tipo de proposta que é o que a gente está falando, valores pessoais e São organização. escolhas, né? São escolhas, você vai receber propostas sempre, né? Aí vai da sua personalidade, são escolhas, cara. É igual, por exemplo, hoje muitas empresas dispensam esse tipo que atletas, influencers que vão para esse lado. A minha empresa, principalmente a New Millen, ela é uma empresa igual a Botica Fontinelli. Hoje ela é grande, mas ela é uma empresa bem familiar. É muito parecida o contato que eu tenho com eles hoje, o dono, o pai do dono, é tipo assim, é muito parecida com a da Botica Fontinelli. Por isso que eu também já estou com eles há quase 3 anos já também. Não foge muito, porque a empresa aqui, apesar de a gente estar crescendo também, está abrindo, abriu, né, que a educação à distância foi um sucesso no passado, mas os valores são muito parecidos também, né? A gente acaba não caindo muito longe da árvore, né? Assim, É, isso a mim traz, como profissional, até dando essa dica para as pessoas, um pouco de segurança. Porque, primeiro, todas as portas que eu saí, algumas eu nem saí, igual eu tive, eu brinco que ela está meio que aberta, eu estou só numa fase diferente da minha carreira, mas é você não sair com portas fechadas eu também tive sempre esse pensamento. Se eu, vamos lá, não sendo da área, mas se eu procurar o meu primeiro patrão lá, ele me emprega. Isso também hoje também. Meus primeiros patrocinadores, mesmo que encerrou um ciclo, né? Às vezes foi uma proposta muito melhor até para o meu crescimento. Foi tudo conversado, até tive apoio deles, né? Vai mesmo, vai ser melhor para você, vai crescer, vai voar. Então isso é muito gratificante também, né? Essa questão de valores, né? De uma parceria realmente de valores. Então, eu acho que esse é um ponto que eu também não abro mão, que é por muitos motivos que dentro, né, network, construir a primeira pessoa que eu pensei foi o seu nome por isso. Eu acho que você conseguiu imprimir essa questão de que dá para crescer, dá para se tornar grande, assim, sem ter essa coisa de, subiu a cabeça, agora eu sou grande demais para Você ser... vê muitos hoje nessa área que eu estou. Atleta que passa de empresa para empresa não dura nem 5 meses. Sim, Dura só o primeiro contrato ali, contrato de 6 meses. Eles vão lá, ou a empresa rescinde, ou o atleta já arrumou uma outra empresa e o mercado vai se fechando as portas. Por quê? Uma das coisas hoje no ramo fitness, queiram vocês saberem que eles são amigos um do outro. Então, sim. antes de te contratar, ele vai perguntar como é que é o Guilherme atleta, como é que é o Guilherme pessoa. Eles vão Sim. perguntar. As pessoas sempre perguntam, eu lembro muito disso, assim, chegava muita informação para a gente. Eu falo, olha,
A pessoa que está na posição do seu professor, ou é um colega que tem uma empresa, você deveria aprender a tratar melhor as pessoas. Em algum momento da vida você vai precisar delas. E aí não é ameaça, não é nada, mas em algum momento da vida você vai precisar das pessoas, como eu preciso, como você precisa. Então a gente tem que aprender, às vezes, a tratar melhor as pessoas, principalmente quando aparentemente a gente não precisa delas para nada. Entende? Então, assim, a vida, ela dá voltas, a vida é cíclica. E isso leva para a nossa última pergunta, né, Guilherme? Depois eu abro para perguntas, se alguém tiver aqui, o pessoal me manda e eu te encaminho, que é o seguinte: como que o propósito influencia a performance? Vou te dar um exemplo. Quando chegou o sucesso, né, quando chegou ali, você viu que você tinha chegado lá, desse lá que você queria, próximo disso, não dá uma vaquejada assim, na mente de tipo assim, nossa, a rotina de um atleta é chata. É uma rotina extremamente chata, é acordar todo dia, saber o que você tem que comer, o que você tem que fazer, o que você tem que dormir com a hora contada, quanto de água você tem que É beber. chata para quem não gosta. Não, eu falo chata de modo geral, né? É uma vida previsível, é uma vida que ela não é igual Sim, é uma uma vida coisa. totalmente restrita, né? Ela te restringe de muitos momentos, né? Eu já passei muitos natais, Réveillon, sem poder estar aproveitando, porque eu tinha campeonato, faltava 15 dias. Aniversário da minha filha, que eu já tive que levar marmita, porque meu campeonato era na semana seguinte. É um esporte aí que mexe muito, muito difícil, realmente. E assim, nesses momentos, cara, você acha que é mais difícil? Aí a minha pergunta é mais direcionada, inclusive. Você acha que é mais difícil você operar na escassez? Vamos supor, quando você não tinha shape, não tinha patrocínio, não tinha, você só tinha um sonho e a determinação. Academia de você ir todo dia, né? Só que quando as coisas começam a materializar, quando você vê o dinheiro na conta, quando você vê de fato que aquilo é uma realidade, você tem patrocinadores para poder dar satisfação, você tem uma performance. Como você acha que é mais difícil ali se controlar, se manter no eixo? Quando você já é alguém, e aí você tem que manter, que é daquela pilha de, meu Deus, eu não posso perder, eu não posso. Você Ou tem uma pressão diferente. qual pressão você acha pior, assim, qual para você, como você superou essas duas fases? Você está falando com pessoas que estão se formando ainda, que estão estudando, e que parece que depois que você chega lá, é diferente, é melhor, né? Como você vê essas duas fases? Olha, eu vejo como mais fácil em questão de apoio, mas você vai ter que ter uma preparação maior mentalmente, né? Porque antes, não fosse bem no campeonato, eu não tinha que dar satisfação para ninguém, somente para mim. Mas o que que eu botei sempre na cabeça? Para me manter o Guilherme lá das dificuldades. Porque Sim. muitos dos atletas aí chegam na abundância, eles se relaxam, né? Começam a errar muito, a relaxar realmente, né? Pensa que está no sucesso. O difícil é se manter, eu sempre falo, se manter entre os melhores ali, que é o mais difícil. Então, sempre tive um propósito, até mesmo tentar manter o máximo do Guilherme lá de 10 anos atrás, com aquela mesma determinação. Hoje, eu vejo, sobe muito para a cabeça o sucesso, né? Atletas que viram outras pessoas, né? Tipo assim, arrogância, não trata ninguém bem, não responde ninguém. Eu respondo todo mundo no Instagram. Todo dia eu abro ali, tem ali nos ocultos, eu vou ali, dou uma resposta. Não tenho essa vaidade aí hoje que muitos têm. Eu tento permanecer o máximo do Guilherme. Não é difícil, claro, é difícil. Hoje tem uma outra pressão, né? Mas a questão de vontade, de determinação, eu tento permanecer o Guilherme lá de trás, né? Tem muita pressão, claro, tipo assim, você tem a pressão de todo ano estar classificando para o Mister Olímpia, estratégias, é ir bem nos campeonatos, é ficar entre os 10 da Olímpia,
Hoje você tem, igual as empresas, dá bonificação. Vamos dar um exemplo. Ficou entre os 10 do Olímpia, te dá R$ 40.000. Então tem uma pressão grande. Às vezes você não está indo bem nos campeonatos. Às vezes, querendo ou não, você inspira pessoas ali. Tem muita gente que fala, Guilherme, sou seu fã, cara. Aquilo ali traz um peso para você também estar representando aquela pessoa bem. Eu vejo muitas pessoas tristes quando eu não ganho. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que isso é muito bacana, mas traz um peso a mais nas costas. O seu nome, cara, quando eu falei que quando o coordenador do curso de educação física me chamou, né, para dar essa mentoria de marketing profissional e gestão de carreira para os meninos bacharelado, eu falei o seu nome, né, e outros nomes também. Seria legal se eu pudesse trazer convidados para a gente discutir coisas que edificam a formação. Aí falou, nossa, você tem contato dele e tal, assim. E aí, assim, eu sei que você é muito grande, mas dentro do meio, né, trazer um atleta olímpico, um atleta profissional e tal. E o seu nome, assim, que eu falei com você, o pessoal, né, o próprio coordenador, falou assim, mas você consegue fazer, né, dar uma palavrinha mesmo pro pessoal? Hoje, tipo assim, você vai nas feiras do Arnold, por exemplo, o reconhecimento é totalmente. Eu fico muito grato, sabe? Eu nunca vou. Muita gente me fala, Guilherme, você é simples demais, é muito humilde. Isso, eu falo para todo mundo, não perca isso, não perca essa essência de quando você começou. Eu sempre trato, igual vai em feira de Arnold, todo mundo. Guilherme, tira uma foto comigo, tira isso. Sempre trato com o maior carinho, a maior paciência do mundo. Até mesmo em cidades que eu vou, alguma academia diferente. Então, eu sempre falo, não deixa subir para a cabeça o sucesso, seja na área de educação física. Às vezes você torna um mestre aí na educação física, na sua área, um melhor professor. Não deixa subir isso, não seja arrogante, queira também passar também, né, informações, ajudar outras pessoas. Eu sempre faço isso. Eu sempre tenho alguns atletas aí, Brenda, também, que eu vejo que também lá atrás, eu me vejo lá atrás. Em vez de quando eu não tinha condições de pagar um treinador, então eu for, ajudo, eu vejo que a pessoa tem uma dedicação, né, também, e também sabe valorizar. Eu já ajudei muita gente na consultoria, na parte de botar num palco totalmente de graça. Já arrumei patrocínio na Botica para muita gente. E assim, eu vou ajudando. Cara, e é muito legal, assim, saber ver, né, que apesar de tudo, aquele Guilherme, né, assim como aquele Brendo, né, dessa primeira foto que eu fiz questão de trazer, Aí só mudou o shape. aquele mesmo Guilherme dessa mesma época, Aí eu tava frango. né, ele não mudou, né, e eu tinha certeza que ele não mudaria. Então, quando a gente está falando de performance profissional, e eu sempre falo, eu não tenho medo de perder tudo, né, assim, depois de 20 Mas isso está muito ligado ao caráter da pessoa também. eu não tenho medo de perder tudo, porque assim, o caminho a gente sabe. E a ideia nossa aqui de compartilhar isso com os alunos, hoje eu não tenho medo, se der tudo errado, a gente vai começar do zero. Se eu tiver também que voltar a ser esse Brendo aqui, de vender de porta a porta, de fazer negócio de... Eu não tenho medo, né? Acho que é assim, também porque eu não fechei portas a ponto de se eu tiver que bater e falar assim, aqui, eu estou precisando de um emprego de vendedor, cara, você consegue me ajudar? Ninguém vai olhar para o mas eu estou poderosão lá, eu não tenho isso, porque eu não perdi. E eu acho que de todos os conselhos que a gente poderia dar, e as histórias convergem, por isso que o tema da nossa palestra hoje era sobre propósito e valores. Porque assim, nós não somos os mesmos dessa época, porque a sabedoria nos mostrou que chegar nesse lugar precisaram de escolhas, e nem sempre a gente convive com as melhores pessoas possíveis. Mas as pessoas que tornam essa jornada melhor, elas sempre vão estar ali, tá? Então, é nesse sentido que eu te agradeço, irmão. Vou abrir também, né, para perguntas do pessoal, senão não toma muito Pode tempo. contar comigo sempre que precisar. Outras vezes,
queria também deixar esse espaço aberto, como eu te falei, né? Vou disponibilizar para vocês assim, acabar na plataforma nova essa gravação e também, caso você queira convidar os seus alunos ali para conhecer, para ter acesso a esse conteúdo, acho que é uma porta que se abre para você também. Nós estamos à disposição aqui. E aí eu queria deixar aberto agora, né, as perguntas, tanto de cunho mais técnico, mesmo que quer ser um fisiculturista, ou alguém que quer ser um treinador, um marqueteiro, um profissional, né, de performance para atletas. Se alguém tiver alguma pergunta, objetivo, sim, alguma questão para trazer, pode ficar à vontade, né? Aqui também, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação. Futuramente a gente pode trazer também, abordar uma parte de treinamento, o que eu faço, pode contar comigo. Alguém tem alguma pergunta, pessoal? Esse é o momento. O atleta está à disposição, principalmente o pessoal que já vai se formando. Questões, dúvidas em relação ao que foi abordado? Curiosidades? Não? Ah, tá. Temos uma pergunta aqui. Só um minutinho que eu vou virar a câmera. Peraí. Elogios nós tivemos. Vamos lá. Pode ir. Se você quiser vir aqui se apresentar. Aí. Opa, Guilherme, tudo bem? Então, eu tenho Chega mais próximo para Chegar mais próximo. ficar melhor. Então, a pergunta que eu tenho é sobre o que fez você decidir cursar o fisiculturismo, praticar ele em si, porque você teve que abrir mão de muita coisa para isso. Você falou que na primeira vez que você competiu já teve a paixão e tudo, mas eu quero saber onde começou, que você pensou, é isso que eu quero para a vida, eu vou dedicar tudo a isso lá atrás, que fez você pensar isso. Sempre fui praticante de musculação, né? Tipo assim, já tinha anos que eu treinava e sempre gostei, nunca fui sempre aquele rato de academia, né? Até que eu já tinha um físico assim um pouco avançado, para um estreantes, por exemplo. Só que eu vi no fisiculturismo, além de se apaixonar nele, né, uma oportunidade também visando o que eu estava formando, que era a educação física. Eu já tive uma visão futura, que eu sempre até brinco com a minha esposa, sempre falei para minha esposa, isso daqui vai ser uma pós, vai ser um mestrado que eu estou fazendo. Por quê? Fisiculturismo ensina coisas que realmente faculdade não ensina. Então eu tive os melhores treinadores, melhores nutricionistas, médico. Então me trouxe uma bagagem que eu sei que em sala de aula eu não ia ter. Então eu vi um futuro nessa questão da consultoria online também. Que eu sendo atleta, eu teria uma visibilidade, eu passaria uma visibilidade e uma credibilidade também para os meus alunos que me procurariam. Né? Hoje, realmente, é muito difícil. Você tem que. Eu falo para os professores que estão começando, até mesmo lá na academia onde eu atendo. Infelizmente, você não precisa ter um shape de atleta, mas cuide-se, né? O cartão de visita é seu corpo, né? Principalmente para os educadores físicos, parte nutricionista, né? Não é precisa ter o corpo perfeito, não precisa ter um corpo de atleta igual o meu, mas isso agrega muito a prática também. Você tem que ter a teoria, eu falo, você tem que ter mais prática ainda. Mais uma pergunta que eu gostaria de fazer é como é a comunidade do fisiculturismo. Eu vejo na internet um pouco, por exemplo, sobre o Bodyman, vejo também um pouco aqui e ali sobre Rivalidades, que você quer dizer? como se é uma rivalidade, vocês estão todos juntos, tem um pouco de rivalidade, sempre vai ter, né? Não Mas assim, mas ali, quando estão na academia, vocês se ajudam. é um dos esportes mais fantásticos que eu já conheci. Fiz muito amigo mesmo dentro desse esporte. Vamos dar exemplo.
A gente no backstage, onde a gente fica ali pré-palco, é um ajudando o outro, cara. É um ajudando um. Você vai ajudar seu adversário. Tipo assim, a gente brinca que eu tô ajudando você. Ah, esqueci uma comida. Ah, toma aqui, pode comer que o meu tá passando. Você vai oferecer isso pro seu rival. É impressionante o fisiculturismo. Você ajuda seu adversário a aquecer. Isso me assustou bastante no início. É igual o desfile de modelo que um coloca carro de vidro na sapato da outra, né? Não tem essas coisas, né? Oi? Tô falando aqui, não é igual. Não, foi tipo assim. Fala, tipo assim, que a modelo coloca carro de vidro no sapato da outra, não é assim. Vamos dar um exemplo. Ah, me empresta isso, me empresta um salgadinho. Cara, você dá um salgadinho pro seu atleta melhorar, entendeu? Exato. Que tá Eu contra vejo muito essa você. questão do valor, né, cara? Assim, o seu inimigo é você mesmo. Assim, pelo que eu Só que vejo. igual a gente sempre a gente fala, gente, eu tenho que chegar no meu melhor, você tem que chegar no seu melhor, a gente é julgado. Não depende só da gente. Tem gente, tem os juízes, os árbitros, né? Então não vai. Foi uma das coisas que mais me espantaram e me fez apaixonar mais no esporte. Nas primeiras competições eu vi esse companheirismo com o seu adversário. E em relação a essa questão de. Eu vejo assim, o pessoal fala, mas mulher é mais competitiva. Mesmo no público wellness, no público feminino, eu não via tanto quanto em outros esportes, igual eu acompanhei lá a Jéssica, a Samara. Eu não vi tanta competição quanto em outros esportes, essa questão, né? Apesar de é uma luta de ego, uma luta de vaidade, né? Você acompanhou de perto, então é bem diferente daquela rivalidade de futebol. Ah, eu não converso com o meu adversário. Hoje aqui eu tenho os grupos aqui, tenho vários atletas que são meus amigos. Hoje mesmo ajudei um a fazer inscrição aí para um campeonato fora do país, entendeu? Essa ajuda é inexplicável, cara, é inexplicável no esporte ter essa amizade. Claro, vai ter umas ovelhinhas, né? E essa energia, tanto de business, né? Eu falo como profissional de marketing, né? A energia da experiência, cara, é surreal. É Não é surreal. surreal, a gente sempre faz É isso, igual assim, a gente foi para Las Vegas. Fui para Las Vegas, eu fiquei com dois adversários meus na mesma casa, cara. Então ali é um ajudando o outro a treinar. Então não tem jeito de explicar isso, cara. É igual eu falo, porque a gente sabe o tanto que é sofrido, tanto que a pessoa batalha. Então é um ajudando o outro. É igual eu falei, tem algumas ovelhas negras aí que, né? Mas a maioria você não pode negociar a regra pela exceção, né, cara? Você tem sempre, é, mas como tem no esporte, na política, na religião, sempre vão ter pessoas ruins. Você não pode julgar a regra pela exceção, né? mas é inexplicável o fisiculturismo, essa parte de companheirismo com o adversário. Show. Alguém tem alguma outra pergunta? Se quiser, colega, pode fazer outra. Alguém tem alguma outra colocação? Pergunta? Deixa eu ver se tem aqui nos comentários. Pode fazer. Então, eu queria fazer uma última pergunta também, pessoal. Eu queria saber, na sua opinião, qual o melhor treino para antebraço? Melhor treino para antebraço? Eu apoio essa pergunta. Eu apoio essa pergunta também. Tô na academia 6 Antebraço. e depois tem que acabar comigo, que meti uns 4 meses. Ó, hoje, o que eu vejo nas academias? O melhor treino para antebraço é não treinar com strep. É qual? É não treinar com strep. Então, como que funciona isso? Oi? Como que funciona isso? Não entendi. Peraí, pode falar de novo. Mas como que faz, que trabalha ele da melhor forma, o antebraço? Em qual, tem algum aparelho que você usa? Não, eu no início, muito no início, né? A minha categoria, ela exige muito do antebraço, porque ela exige muito de pegada, porque eu faço muito treinamento de costas.
né? Mas o que eu vejo hoje de errado? Eu usava no início, bem lá no início, para a questão de desenvolvimento, uma flexão de punho, uma extensão, mas eu não vejo isso como principal hoje. Eu vejo o que eu vejo como defeito hoje nas academias que eu vejo. Praticantes iniciantes já usando strap. Qual? Praticantes, alunos iniciantes, acabou de iniciar usando strap. Você sabe o que é o strap? Aham. Eles já utilizando isso, você perde totalmente a função do antebraço. Você perde totalmente o desenvolvimento do antebraço. Certo. Tudo bem, então. Obrigado. Opa. Pessoal, quem chegou aí, tem alguma dúvida para o Guilherme? Estou vendo aqui nos comentários também tem alguma colocação. Eu mandei mensagem no grupo aqui do Chico, Guilherme, a Renata falou assim, podia ter avisado. Eu falei, cara, é aula. Eu falei, Gabriel, entre aí, né? Eu mandei aquela foto, assim. Mas é isso, pessoal. Eu acho que, né, encerrando aí também, respeito ao tempo do Guilherme, tem elogios ali, né? O cara é bom, muito menino bacharelado, né? Estão agradecendo aqui. Eu acho que, para além da sua trajetória, que ela é brilhante, Guilherme, e em outros momentos, se você quiser também divulgar o seu trabalho, agenda de mentoria, né, lá na plataforma, fique à vontade. Mas eu queria mostrar que assim, o propósito dessa aula. O propósito dessa aula, né, foi mostrar que valores são inegociáveis e que, independentemente do estágio de sucesso, as pessoas que crescem junto com vocês, as pessoas que você trata bem, as pessoas que você escolhe se posicionar como uma pessoa profissional, com valor, são aquelas pessoas que você vai carregar no longo prazo, para o bem ou para o mal, né? Então, cara, meu irmão, eu queria te agradecer assim, imensamente para muitas pessoas essa aula assim, fez toda a diferença, né, pelo seu tempo aí, que é um tempo muito caro, muito raro. E desejar sucesso, né? Os meninos sigam bastante o Guilherme nas redes sociais lá. Depois eu vou te mostrar, né, mandar a gravação, as fotos. Eu não sei se o pessoal está com acesso aí a fazer uma foto, porque daqui tá bacana. E aí quem tiver o print aí de casa também puder ligar a câmera para poder a gente tirar vários ângulos, né? Aí depois eu compartilho, tá? O pessoal que deve estar aqui na frente, um pouco mais no favor. A gente consegue ligar só a luz da frente. Só. Aí você desligou, já fechou. Peraí. Aí, peraí. Tá parecendo o trem. Aí, junta aqui. Não, vai ser apagado da frente. Aí. Pronto, o pessoal que estiver em casa, se puder printar, por favor, tá? Deixa eu ver se eu consigo mudar o mosaico. Vai juntando aí que eu vou aparecendo na. Deixa eu ver se eu. Espera aí. Pessoal de casa, se puder ligar a webcam, por favor, só para aparecer na imagem. E aí, pessoal, se a gente estiver em casa, fazer um print também, por favor. Deixa eu. Então vamos lá. Deixa eu. Aí. Eu tô dando foto pra vocês? Aí. Tá dando pra você ver nós aí, Guilherme? Tá sim. Aí, pronto, tô sentado assim na minha pega. Pera aí. Então,
Olha, para colocar. É. 1, 2, 3. E tira o Felipe. Valeu! Ô, pessoal, obrigado, Guilherme, obrigado, Tom. Eu mando. Obrigado a todos vocês. Valeu, gente. Quem Você, Felipe, depois você tem uma foto lá sobre a apresentação, tá? Claro. Obrigado, pessoal. Valeu. Obrigado. Valeu. Pessoal que tem em casa aí, vocês ouviram, né? Depois vai ter relatório a respeito da palestra. Show? Valeu.